Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. Perceberam alguma coisa de diferente por aqui? Pois é, a decoração mudou porque você está na série Sobrenatural. E para essa estreia eu trouxe um caso brasileiro que me deixa aterrorizada. Envolve um prédio e uma das maiores tragédias do país. Aconteceu lá nos anos 70, mas até hoje não faltam relatos que fazem do local um dos mais mal assombrados de São Paulo. Quer saber mais? Deixa o like e a luz acesa que eu vou te contar tudinho. Sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974. Parecia com o início de mais um dia atarefado nos 25 andares do edifício Joelma, um prédio comercial de 2 torres localizado no centro de São Paulo. O local era alugado pelo banco Crefisul de Investimentos e seus mais de 750 funcionários trabalhavam lá. O térreo e o subsolo do edifício eram destinados à guarda de registros e documentos. Do 1º até o 10º andar eram os estacionamentos e do 11º ao 25º eram as salas comerciais. Mas às 8h45 daquela manhã, a rotina foi alterada. Um dos aparelhos de ar-condicionado do 12º andar entrou em curto-circuito e, em questão de segundos, o local foi tomado pelas chamas. Os móveis eram de madeira, o piso coberto com carpetes. As cortinas eram de tecido e o forro continha fibra sintética. Com essa combinação de materiais inflamáveis, em 5 minutos era impossível descer as escadas. Desesperados, alguns ocupantes decidiram subir até o topo do prédio, enquanto outros se aglomeravam nas portas do elevador na esperança de achar uma vaga para descer. O prédio não tinha saída de emergência, brigada de incêndio nem um plano de evacuação. O socorro chegou 10 minutos depois, porém, as escadas dos bombeiros e os jatos d'água não conseguiam chegar até os andares mais altos. E a situação era tão desesperadora que alguns ocupantes do prédio chegaram à conclusão de que se jogar do prédio seria menos doloroso do que aguentar os 700 graus das chamas. Ao menos 30 pessoas pularam e nenhuma delas sobreviveu. Ao redor do prédio, uma multidão se formava erguendo cartazes implorando para que as pessoas parassem de se jogar. Nesse momento, um dos ocupantes do prédio teve a ideia de fazer uma corda improvisada amarrando roupas. Várias pessoas desceram por ela, mas ele despencou quando chegou na sua vez. Na queda, atingiu mais 3 pessoas, entre elas um bombeiro. Nenhum deles sobreviveu. Nem todas as pessoas que chegaram ao topo do prédio foram resgatadas. A maioria morreu por asfixia mecânica. Além disso, os helicópteros usados no resgate eram particulares, tendo em vista que nem os policiais nem os bombeiros contavam com esse meio de transporte na época. As chamas foram controladas às 14 horas. Só então deram início à remoção dos corpos e encontraram 13 dentro do elevador. Ele havia parado de funcionar durante o incêndio. O fogo consumiu 14 dos 25 andares da construção, deixou 191 mortos, 300 feridos e um país inteiro em estado de choque. Mas você não deve estar entendendo o motivo pelo qual este caso está aqui na série Sobrenatural, né? Espero que sua luz ainda esteja acesa, porque as coisas começam a ficar estranhas a partir de agora. Uma das vítimas do Joelma foi a digitadora Volquimar Carvalho dos Santos. Ela tinha 21 anos e trabalhava no 23º andar. Ela e seus colegas tentaram sair do prédio, mas foram barrados por outros desesperados que também tentavam se salvar. Ela tinha um irmão chamado Álvaro, que coincidentemente também trabalhava lá. Ele conseguiu sair do prédio com vida e imediatamente percorreu todos os hospitais da região em busca de sua irmã. Infelizmente, ele a encontrou sem vida no IML. Álvaro não precisou contar a notícia para sua mãe. Segundo a mesma, Volquimar havia lhe visitado em espírito e dito que já havia passado por outro lado. 2 meses depois, Álvaro e sua mãe se encontraram com o médium Chico Xavier em busca de uma mensagem do outro mundo. Ele psicografou uma carta, onde supostamente Volquimar narrou os detalhes da tragédia. Essa carta foi publicada no livro Somos 6, e essa obra, por sua vez, inspirou o filme Joelma, 23º andar, de 1979. Esse foi o primeiro filme brasileiro com temática espírita, e o único que retratou o trágico incêndio. Durante as gravações do filme, alguns membros da equipe de filmagem do longa Joelma, 23º andar, dizem que durante as gravações ouviam ruídos inexplicáveis, que chegavam até mesmo a atrapalhar a captura de voz dos personagens. Relatam ainda que os refletores caíam frequentemente sem motivo aparente. Uma fotografia foi tirada durante a cena mais crucial da história, quando as chamas atingem os personagens.
e há quem diga que nela aparecem 3 silhuetas perto dos atores. Alguns acreditam que são os espíritos das pessoas que morreram durante o incêndio. Ou será que foi só jogada de marketing? Sumiço de cadáveres e objetos. A perita responsável pela análise dos vestígios tirou centenas de fotos e foi surpreendida quando revelou os negativos. Mas calma que não apareceu nada. Pelo contrário, sumiu. Várias fotos de corpos e objetos depois de reveladas apareciam sem nada. Ao invés de um registro de um cadáver carbonizado, aparecia apenas o chão vazio. 13 almas. Lembram dos 13 corpos que foram encontrados dentro do elevador? Pois é, eles nunca foram reconhecidos. E em virtude disso, foram enterrados lado a lado no cemitério de São Paulo. Mas, algum tempo depois, o zelador e alguns visitantes relataram que ouviram gritos e sussurros vindos de dentro dos túmulos. A solução encontrada por eles foi jogar água em cima das covas, com o objetivo de simbolicamente apagar o fogo do incêndio. Desde então, o cemitério atrai centenas de pessoas que são devotas de tais almas. E aqui há o relato de uma outra funcionária do cemitério. Ela afirma que já presenciou diversas vezes, em dias ensolarados, pingos de água caindo da árvore que faz sombra nos 13 túmulos. E caso você vá ao cemitério hoje, encontrará vários copos e garrafas cheios de água em cima das sepulturas. O Joelma passou por uma reforma de 4 anos e hoje ele se chama Edifício Praça da Bandeira. Continua sendo um centro comercial, mas ganhou a fama de mal assombrado. Muitos curiosos visitam o local e vários deles não querem mais voltar. Escritório de advocacia. Essa é uma das histórias mais contadas. A funcionária de um escritório de advocacia, que precisou ficar até mais tarde no prédio, disse ter ouvido o som de uma porta abrindo. Ao se virar na direção do barulho, ela verificou que a sua continuava fechada. Então, ela fez o que esse canal não recomenda. Foi para o corredor tentar encontrar a origem do som. E ele se repetiu, no mesmo momento em que ela avistou um vulto branco passando distante. Decidiu chegar mais perto ainda e não viu ninguém. Foi nesse momento que ela ficou com medo. Saiu de lá correndo e se demitiu no dia seguinte, tendo em vista que precisaria ficar até mais tarde nos outros dias. Estacionamento. Separei 3 relatos que aconteceram lá. O primeiro é de um motorista de uma Kombi que esperava o seu parceiro retornar dos andares superiores. Ele disse que viu uma mulher passando, toda de branco. Até aí tudo bem, mas quando olhou para os seus pés, não os encontrou. Ela estava flutuando. E pior, em direção ao seu carro. Hoje em dia ele diz que não volta lá nem amarrado. O segundo relato é de um funcionário da segurança que mora, isso mesmo, mora no estacionamento. Ele diz que algumas vezes a temperatura baixa drasticamente e nesse mesmo momento ele sente mãos ao redor do seu pescoço. Ele também disse já ter visto a tal moça de branco. O terceiro relato é mais curto, mas não deixa de ser estranho. Várias pessoas dizem que é comum os faróis dos carros estacionados acenderem e apagarem sozinhos. Torço para que seja alguém conferindo se trancou o carro mesmo. Sombra nas câmeras. Era noite de sábado e um casal de estudantes foi até o edifício alegando que precisavam fazer um trabalho escolar que envolvia o prédio. O funcionário que os atendeu permitiu a entrada, mas pediu para que eles fossem apenas nos primeiros andares. E claro, nada de fora. Ele acompanhou o tour dos jovens pelas câmeras e notou a presença de uma terceira pessoa, algo como uma sombra que lembrava muito um ser humano. O funcionário disse ainda que a coisa chegou a segurar a porta do elevador para que os dois entrassem, mas ao rever as imagens não viu mais nada. Explosão na calada da noite. Esse relato conta que 2 funcionárias faziam hora extra no 14º andar do prédio quando um som alto rompeu o silêncio. Elas correram até a sala de onde vinha o barulho e se depararam com um vidro temperado todo quebrado e espalhado pelo chão. Elas ressaltam que todas as janelas estavam fechadas e que não ficaram lá mais nem um segundo para saber se era fantasma ou não. O homem com as chaves. E aqui vai mais um relato envolvendo hora extra e sons estranhos. Às 23 horas, 2 funcionários trabalhavam numa sala quando ouviram barulhos de chaves vindos do corredor. Olharam em direção à porta que estava aberta e viram um homem encostado na soleira. Ele tinha uma argola cheia de chaves penduradas na calça. Segundos depois, o homem sumiu. Os 2 funcionários saíram do edifício imediatamente. Documentário cancelado. Um jovem publicitário chamado Daniel Branco teve a ideia de gravar um documentário estilo Bruxa de Blair lá no antigo Joelma. Ele compartilhou a ideia nas suas redes sociais e recebeu vários comentários aconselhando a desistir da ideia. Mas Daniel não deu bola e foi assim mesmo.
Chegando lá, foi informado que fotos e filmagens eram proibidas. E apesar de insistir, nenhum funcionário autorizou sua entrada. Frustrado, Daniel deu meia volta e seguiu para casa. Mas no caminho, coisas estranhas começaram a acontecer. No metrô, senti uma coceira, uma bolinha vermelha que crescia. Quando cheguei em casa, as manchas tomaram todo o meu corpo, e meu primo me disse que parecia que eu estava pegando fogo. Ele disse ainda que após quase 2 horas de agonia, as manchas desapareceram assim como apareceram, inexplicavelmente. E o documentário nunca saiu do papel. E agora eu vou contar para vocês um pouco do histórico, nada tranquilo, do terreno onde o prédio se encontra. O crime do poço. Em 1948 havia uma casa naquele lugar, e nela moravam o químico Paulo Ferreira de Camargo, sua mãe e suas 2 irmãs. Certo dia, ele mandou construir um poço no quintal, com a desculpa de que realizaria um experimento com água. Um mês depois, a polícia bateu em sua porta após denúncias de vizinhos que estranharam o sumiço das mulheres. Quando pressionado, o químico pediu licença e foi até o banheiro, e lá ele cometeu suicídio. O crime ainda provocou uma outra morte. Um dos bombeiros que ajudava na remoção das vítimas de dentro do poço morreu de infecção cadavérica, por manusear os corpos sem o uso de luvas. Antes do crime do poço. E acredita-se que antes de ser uma casa, aquele local era um pelourinho, lugar onde aconteciam inúmeras torturas e execuções de pessoas escravizadas e criminosos. Localização. Não havia mencionado antes porque esse é o momento certo. Sabe onde o prédio fica localizado? No Vale do Anhangabaú. E esse nome é originário do Tupi-Guarani, que significa Rio dos Malefícios do Diabo. Os índios acreditavam que as águas do riacho Anhangabaú provocavam doenças físicas e espirituais. Pode me chamar de exagerada, mas eu tinha que trazer essa informação para cá. Durante a minha pesquisa para a elaboração do roteiro, acessei inúmeros sites que permitem comentários dos leitores. Me deparei com um especial que chamou minha atenção. O leitor pediu para que as pessoas se atentassem ao nome de uma das vítimas da tragédia, Volquimar, que se parece muito com Vou Queimar. Como se não bastasse, pediu para que as pessoas lessem, ao contrário, o nome do banco que alugou a maioria das salas do prédio antes dele pegar fogo, o Crefisul. E em 2004, uma equipe do então prefeito José Serra alugou uma das salas do edifício Praça da Bandeira, mas não antes de levar uma monja budista para purificar o local. Ela afirmou que se sentiu sufocada durante toda a visita, especialmente no elevador. Após uma longa investigação, 5 pessoas foram responsabilizadas pelo incêndio, mas nenhuma foi presa. E graças ao Joelma, simulações de incêndio e prevenções foram adotadas em prédios do Brasil inteiro. E olha, se as histórias de lá são verdadeiras, nunca saberemos, e particularmente prefiro não arriscar. Mas agora eu quero saber o que você acha dessa história toda. Comenta aqui pra mim e se inscreve no canal, porque semana que vem eu tô de volta com outra história pra vocês. Tchau!